Oi pessoal, tudo bem? Professora Cristiane por aqui. Hoje vim trazer um assunto solicitado pelo meu afilhado, então esse vídeo é dedicado, te dedico aí, meu afilhado Lucas, esse vídeo sobre dilatação térmica, que é um conteúdo do segundo ano do ensino médio, tá? Pode compartilhar aí com seus amigos. E quem quiser me mandar sugestão e temas, né, conteúdos que gostaria de ver por aqui, pode comentar aí embaixo, pode me solicitar, que à medida que for possível do meu tempo, eu vou gravando para vocês, ok? Muito bem, então vamos falar hoje sobre dilatação térmica. Vamos pensar o seguinte, qualquer corpo pode se dilatar, tá, conforme a variação de sua temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, o corpo dilata, se eu diminuo a temperatura, o corpo pode se contrair, né? Vamos pensar em alguns exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, os fios da rede elétrica, por que eles não podem ficar totalmente esticados, né? Por causa da dilatação e da contração. Quando no inverno, por exemplo, as temperaturas são mais baixas, os fios tendem a ficar mais esticados. Então, se deixar eles em temperatura mais alta e fazer a instalação com fio totalmente esticado, pode acontecer algum acidente, né? Por exemplo, os trilhos de trem, né, se dilatam, as pontes, geralmente as pontes elas são feitas por blocos, né, e entre esses blocos é deixado uma distância. Por quê? Por causa do calor, né, das altas temperaturas, o material tende a se dilatar. Então, se colocar esses blocos totalmente encostados um no outro, a ponte pode desabar, pode acontecer um desastre. Então, gente, quando a gente trabalha com dilatação térmica, é sobre isso que a gente analisa, tá? E isso é muito importante, ele é fundamental, principalmente na construção civil, né? Na questão da eletricidade, enfim, tem várias áreas, né, que trabalham com isso e, de fato, está muito presente no nosso cotidiano. E a dilatação, ela pode acontecer tanto em sólidos, quanto em líquidos, quanto em gasosos, tá? Materiais gasosos. Então, os sólidos, eles sofrem uma dilatação menor do que nos líquidos. E os líquidos sofrem uma dilatação menor do que nos gases, tá? Por hoje, a gente vai trabalhar os sólidos, um tipo, tá? Um tipo de dilatação nos sólidos. Vamos ver se eu consigo fazer pelo menos dos sólidos e líquidos as videoaulas para vocês, tá? Hoje nós vamos trabalhar com a dilatação nos sólidos. A dilatação nos sólidos existe três tipos, tá? Existe linear, existe a superficial e existe a volumétrica. A dilatação linear é quando a gente considera somente uma dimensão. Por exemplo, essa caneta aqui, tá? Vamos pensar que essa caneta seja um fio de cobre, por exemplo. Quando eu vou analisar a dimensão desse fio, claro que tudo na nossa vida é 3D, né? Tudo na nossa vida tem 3 dimensões. A gente vive num mundo de 3 dimensões. Porém, aqui dentro da física, dentro da dilatação, algumas medidas não são tão importantes, não são tão significativas para nossa análise. Então pensa num fio de cobre e esse fio vai se dilatar, tá? Lógico que ele vai se dilatar também aqui na circunferência, no diâmetro, ele vai dilatar um pouquinho. Mas é tão insignificante o valor que a gente desconsidera essa dimensão. A gente considera só o comprimento, tá? A gente não considera a largura, a gente não considera as outras dimensões. Então, a gente vai considerar só o que ele vai dilatar no comprimento. E isso é dilatação linear. Então, quando eu falo em linear, eu estou falando em uma dimensão. Quando eu falo em superficial, eu estou falando em 2 dimensões. Por exemplo, uma placa, né? Uma placa de alumínio, né? De ferro, de qualquer material, enfim. Principalmente os metais, né, que os metais eles têm uma facilidade de dilatação. E aí se a gente pega uma placa, por exemplo, de alumínio, aí nessas metalúrgicas, nessas fábricas, né, que trabalham muito com isso, eles consideram a largura e o comprimento, eles não consideram a espessura da placa. Por quê? Porque em relação à área dela,
A espessura é insignificante, não vai fazer diferença nenhuma. Então, superficial eu tô falando de área. Aqui eu tô falando de comprimento, vou colocar aqui pra vocês, ó. Comprimento, apenas comprimento, tá? Uma dimensão, ó, uma dimensão, 1D, vou botar aqui. Superficial eu tô falando de área, tá? 2D. E a volumétrica eu tô falando de volume. É um bloco, um cubo, tá? Um cilindro, qualquer coisa eu estou analisando em 3 dimensões. Então aqui eu tô falando de volume. Volume 3D, tá? Nessa aula a gente vai começar estudando a dilatação linear. Depois a gente passa para as outras. Tudo bem? Ótimo, então. Dilatação linear. Vamos imaginar que isso aqui seja um fio, tá? Eu fiz um pouquinho mais larguinho para ficar melhor de vocês enxergarem daí, né? Então, vamos imaginar que isso aqui nós vamos analisar só o comprimento, tá? Só o comprimento dessa figura, tá? Então, aqui é a figura inicial, é o material que eu tinha, seja um fio, seja uma placa, enfim, qualquer coisa. Eu vou chamar isso aqui de L0, porque L aqui para nós é comprimento, tá? L é comprimento. Então, quando eu falo em variação de comprimento, quanto variou de comprimento, tá? Eu tô falando que eu tinha um comprimento e eu passei a ter outro. Olha só, esse aqui é o inicial, esse aqui é o final. L, comprimento final. L0, inicial. Então, sempre que tem um zerinho, significa inicial. Esse aqui é o final, ok? Agora, observem. Esse pedacinho aqui, ó, foi o pedacinho que ele dilatou. Esse pedacinho que ele dilatou é a variação, é uma variação do comprimento que ele sofreu. Então, variação, tudo que é variação a gente chama de delta. Então, a variação do comprimento, delta L. Muito bem. Esse pedacinho é o delta L. Delta L é o que a gente está procurando, né? É o quanto ele variou. Então, esse delta L, ele vai depender de algumas coisas. Olha só. Vocês concordam comigo que quanto mais eu aquecer, tá? Quanto mais eu aquecer um objeto, mais ele vai dilatar? Sim ou não? Sim, né? Quanto mais eu elevar a temperatura, mais o corpo vai se dilatar. Quanto maior for o corpo, mais ele vai se dilatar. Ou seja, se eu tivesse uma figura menor, ele ia dilatar um pouquinho menos do que isso aqui, porque depende do tamanho inicial dele. Bom, então já tem duas coisas que eu dependo. Eu dependo do tamanho inicial e eu dependo da temperatura. Então, vamos colocar aqui que o meu ΔL depende do L inicial vezes, alguém vai aqui chamado alfa, que eu já vou explicar para vocês o que é o alfa, e depende também da temperatura ΔT. Alguns autores trabalham com Δθ, mesma coisa, tá, gente? Então, isso aqui, esse aqui é a variação do quê? Da dilatação. O quanto variou, tá? O quanto dilatou. Variação da dilatação. A variação, na verdade, a gente pode pôr assim. Variação de comprimento. E aí eu coloco assim, ó, que é a dilatação, tá? Ó, essa aqui é a dilatação, é o quanto dilatou. A dilatação é a própria variação do comprimento. Esse aqui é o comprimento inicial. Comprimento inicial. Isso aqui é a variação de temperatura, tá? Temperatura. E o que é o alfa, gente?
O alfa, ele é um coeficiente, a gente chama ele de coeficiente de dilatação linear. Nossa, tem que saber tudo isso? Não, basta você saber que tem alguém ali, tá? Que depende do material que esse objeto é feito. Mas como é que eu vou saber, Sora? Não, você não vai saber, você não precisa decorar. Geralmente o exercício dá o valor desse coeficiente ou dá todos os outros valores e você tem que encontrar o coeficiente, tá? É um coeficiente que depende do material, se ele é de ferro, se ele é de alumínio, se ele é de cobre, se ele é de metal, se ele é de vidro, se ele é de inox, entenderam? Então, esse material, ele tem um coeficiente de dilatação. Por quê? Porque alguns materiais dilatam mais, outros materiais dilatam menos, tá? Alguns materiais precisam de mais temperatura para se dilatar, ao mesmo tempo que outro não precisa de tanta temperatura, né? De tanta variação de temperatura para se dilatar. Então, esse coeficiente é chamado de coeficiente de dilatação linear, tá? Cada objeto, cada material tem o seu coeficiente, certo? Muito bem. Eu coloquei um exercício aqui pra gente fazer, só que antes de fazer o exercício, nós vamos trabalhar com as unidades de medida. Eu quero mostrar para vocês qual é a unidade de medida do nosso coeficiente de dilatação linear, tá? Então, para isso, eu vou apagar aqui, ó, e vou colocar aqui para vocês a fórmula do ΔL, que é igual a L0 vezes alfa vezes a temperatura. ΔL, eu estou falando de comprimento. Comprimento no sistema internacional, eu trabalho com metro. L0 também é metro, tá? O alfa eu não sei ainda que medida é, né? A temperatura no sistema internacional é o... Quem é que lembra? Kelvin, tá? Muito bem. Agora é o seguinte, vamos isolar esse carinha aqui, deixar ele sozinho desse lado e vamos trazer esses dois pra cá. Vai ficar assim, ó, M dividido por M. Eu coloquei assim entre colchetes, só para identificar que a gente está trabalhando com unidade de medida, tá? Porque vai aparecer aqui o alfa, que o alfa vale Kelvin na menos 1. Como assim Kelvin na menos 1? Por que o alfa pode valer graus Celsius na menos 1? Eu coloco assim, graus Celsius na menos 1. Daí o aluno me pergunta, por que graus Celsius na menos 1, Sora? Por causa disso aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá, mas é Kelvin ou é Celsius? Tanto faz. Não tem problema usar Celsius ou Kelvin, tá? Não tem problema. Depende às vezes depende do exercício, do enunciado, só que os dois têm que estar sempre iguais. Por exemplo, se o meu alfa estiver em Kelvin, minha temperatura tem que estar em Kelvin. Se o meu alfa estiver em Celsius, a minha temperatura tem que estar em Celsius, tá? Se a minha dilatação, tá, está em metros, o meu comprimento inicial tem que estar em metros. Se tiver em centímetros, tem que transformar, tá? Então, passando para cá, o Kelvin, isso aqui vai ser igual a alfa. Bom, esse aqui eu divido para esse e dá 1, né? Isso? 1 sobre Kelvin. Então, meu alfa é 1 sobre Kelvin. Só porque lembra, quando a gente tem uma fração assim, a gente pode fazer isso? Isso aqui é uma operação matemática lá das frações, tá? E de expoentes negativo. Lembra a potência? Então, isso aqui não tem nada aqui, é como se fosse 1. Se eu vou inverter aqui, inverto a minha fração, o que acontece com o expoente? Fica negativo. E por isso que eu posso dizer que o meu alfa, a unidade de medida do meu alfa, pode ser Kelvin na menos 1 ou graus Celsius na menos 1. Ah, Sora, por que esse aqui não tem o grau e esse aqui tem o grau? Lembra? As escalas termométricas. Lá nas escalas termométricas, Celsius e Fahrenheit, a gente usa a bolinha do grau. O Kelvin não. A gente não fala grau Kelvin, tá? Graus Kelvin, não. Graus Celsius, graus Fahrenheit.
Kelvin não. 25 graus Celsius é 25 Kelvin? Quantos graus Kelvin? Não. É quantos Kelvin equivale a 25 graus Celsius? É assim que a gente fala, tá? Muito bem. Olha o exercício que a senhora botou aqui para nós trabalharmos. Uma viga possui 20 metros de comprimento quando se encontra a temperatura de 20 graus Celsius. Quando aumentar sua temperatura, repetir, aumentar sua temperatura, aumentar, tudo bem, vamos tirar esse aumentar aqui. Quando a temperatura aumentar para 35 graus Celsius, ela sofrerá um aumento de 6 milímetros em seu comprimento. Determine o coeficiente de dilatação linear da viga. Bom, vamos fazer aqui. Vou apagar aqui para a gente fazer no cantinho. Eu sempre digo para os meus alunos, veja as informações que o exercício te deu e veja quais o que ele quer, o que ele está pedindo, tá? O que ele está pedindo? Então, primeira coisa, vamos pegar as informações que ele deu, ó. 20 metros de comprimento, ele deu o L0, 20 metros. A temperatura inicial estava a 20 graus, ele aumentou para 35. O que aconteceu com a temperatura? A variação de temperatura aumentou 15 graus Celsius, tá? 35 menos 20. Ela sofreu um aumento de 6 milímetros em seu comprimento. Então, ele já deu a dilatação, percebam? Ele já disse quanto que ela aumentou. Então, ele já deu o ΔL, 6 milímetros. Ele está pedindo o coeficiente. Viu? Tem exercício que ele dá o coeficiente, tem exercício que ele pede o coeficiente. Nesse caso, ele não sabe essa viga. Ele não sabe o coeficiente, ele quer saber. Então, ele deu todas as outras informações pra gente. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Ó, a gente tem ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. O ΔL a gente tem e o L0 a gente tem. Porém, olha aqui, esse aqui tá em milímetro e esse aqui tá em metros. 1 metro tem quantos milímetros? 1 metro tem 1000 milímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Cada centímetro tem 10 milímetros, né? 100 vezes 10, 1000. 1000 milímetros já vem de 1000. Então, isso aqui é 20.000. 20 vezes 1000, 20.000 milímetros. Tem que transformar? Tem. Tem que transformar. O L0 e o ΔL tem que estar com a mesma unidade de medida. Assim como variação de temperatura e alfa, que é o coeficiente de dilatação, tem que estar com a mesma unidade também. Então, nós vamos encontrar um valor para alfa e esse valor vai estar em graus Celsius, tá? Graus Celsius, por quê? Porque a temperatura está em graus Celsius. E eles têm que estar falando a mesma língua, eles têm que falar com a mesma unidade de medida, certo? Muito bem. Quem é o ΔL? 6. Ó, eu já vou passar o L0 e o ΔT para cá. Por quê? Porque eles não estão multiplicando desse lado e eu não quero descobrir o alfa, então eu já passo eles dividindo para cá. Quem é o meu L0? 20.000. 20.000. Vezes quem? 15. 15. Tá? Multiplica esses dois aqui, ó. 15 vezes 2, 30. Então, vai ficar, ó, 30 mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ok? Isso aqui é alfa. Olha só, divide esse 6 por esse 3. Tá vendo? Ó, esse 6 por esse 3. Aqui é como se fosse 1, porque 3 dividido para 3 é 1 e 6 dividido para 3 é 2. Olha só, gente, a mesma coisa se vocês fossem fazer a divisão ao contrário, só que é de cima para baixo, não é 300.000 dividido para 6, tá? É 6 dividido para 300.000. Então, 6 dividido para 3 é 2. Então, fica assim, ó, 2 sobre, ó, quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso dizer,
ó, eu posso dizer que isso aqui é 10 na quinta, tá? Que vocês já viram, a notação científica. Então, o meu alfa vai ser 2 vezes 10, eu vou jogar esse 10 lá pra cima, porque ele não pode ficar aqui. 10, o que vai acontecer com o expoente? Negativo, tá? Então, olha só, graus Celsius na menos 1. Por que aqui não tem menos 1? Porque aqui é temperatura, lá é temperatura. Aqui é o quê? Aqui é coeficiente de dilatação, lembra? Que tem que ficar assim, Celsius, graus Celsius na menos 1, ou Kelvin na menos 1. Então, graus Celsius na menos 1, tá? Então, o meu alfa vai ser 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Ah, senhora, se deixar assim tá errado? A forma de representar, não é que isso aqui esteja errado, isso aqui não está errado, mas a forma de representar é assim, tá? Em forma de notação científica. Se vocês chegarem até aqui, gente, é só fazer isso, ó. Passar o 10 que está dividindo, passar para cima multiplicando e transformar o expoente em expoente negativo, tá? Apenas isso. E então, gente, esse exercício ele pediu o coeficiente de dilatação, mas geralmente o exercício dá o coeficiente e pede para vocês uma outra informação, tá? E sempre é apresentado dessa forma aqui, em forma de notação. Certo? Espero ter contribuído de alguma forma, e aí o próximo vídeo eu vou trazer para vocês a dilatação superficial, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Bons estudos!